Vamos para o número 7. A Inquisição foi uma das maiores atrocidades já cometidas na história. Agora nós chegamos no ponto central, daria de fazer um vídeo só sobre esse assunto, inclusive, a Inquisição. A visão que as pessoas têm da Inquisição, um bando de padres e bispos sádicos, machistas, pedófilos, que por motivo algum catavam mulheres e num sadismo psicótico sexual as torturavam em calabouços, acusando elas de bruxaria e levando elas à fogueira. Simplesmente um sistema sádico sem propósito algum. Não tem propósito. O propósito era você apontar para vítimas e trazê-las a julgamento, abusá-las sexualmente, torturá-las com táticas de tortura das mais variadas, da onde é que é a atividade humana, né? Máquinas de tortura de todos os tipos, para torturar pessoas que, na real, os padres sabiam que elas eram inocentes, então eles vão só torturar mesmo, porque é para aproveitar para dar uma brincadinha sexual ali, porque eram todos pervertidos sexuais, né? E depois jogar na fogueira, né? Porque, para que mulher? Mulher a gente tem que descartar mesmo. Não existe o romantismo, não existem as donzelas, não existe todo o amor medieval, o romantismo, não existe nada disso, né? Mulherada é tudo para fogueira mesmo. Então, isso é o que se crê da Inquisição. As pessoas nem sabem o que é Inquisição, pelo amor de Deus. Tá? Então, se você ainda acha que a Inquisição, durante todos os 1000 anos de Idade Média, da queda do Império Romano até o início das grandes navegações, 1 milênio de Idade Média, do primeiro dia que caiu o Império Romano, bruxa começou a ser queimada. E foi 1000 anos de mulher sendo queimada em fogueira e torturada pela Inquisição e sei lá. Não, gente, pelo amor de Deus. Vamos compreender a verdade? A Inquisição foi uma das maiores atrocidades já cometidas na história. Vamos lá. A Inquisição medieval era um tribunal eclesiástico e civil que julgava os hereges e os condenava, de acordo com os procedimentos da época. Ou seja, era um tribunal, tá? Para dar direito às pessoas de terem julgamento antes de serem condenadas a algum delito, né? Terem alguma pena atribuída a elas. Era um julgamento, um tribunal. Também a respeito disso, muito se tem escrito sem exato conhecimento de causa e de maneira preconceituosa. Para entender os fatos, é preciso lembrar os seguintes pontos, que R. Perron põe em relevo no seu livro, páginas 104 a 126. Estamos falando de um grande historiador. Para os medievais, a fé e os bens espirituais eram ainda mais importantes do que a saúde física e os bens materiais. A fim de ilustrar esta afirmação, Perron refere o seguinte episódio ocorrido sob São Luís, rei da França. Agora vamos a dados históricos. Joinville conta como, no momento em que o exército da França, de que ele fazia parte, foi varrido por uma epidemia às margens do Nilo, ele próprio, atacado pela doença, assiste um dia à missa na sua cama, sobre a tenda. Ora, eis que o padre celebrante é de repente atingido também pelo flagelo, cambaleia. O padre também foi atingido pelo flagelo, uma doença, estamos falando de uma doença. Atingiu o tal do Joinville e atingiu o padre. Joinville salta da cama e corre a ampará-lo. Acabe o seu sacramento, disse ele, depois continua a sua narrativa. E ele acabou de dizer a missa e nunca mais a cantou. Ora, para a gente toda, hoje o gesto de Joinville pareceria pouco sensato. Diante de um padre atacado de doença, qualquer pessoa se apressaria a procurar um médico, mas a preocupação maior de Joinville e do próprio padre, tanto quanto se pode deduzir da narrativa, foi que ele acabasse o sacramento. Ou seja, tanto o padre quanto o Joinville necessitavam do final daquela ritualística espiritual, né? Ou seja, dava mais valor ao espírito do que à matéria. No contexto da civilização medieval, apareceram no século VI ordes de cátaros, ou seja, de pessoas que julgavam ser a matéria má por si mesma. Por isso combatiam as instituições vigentes na sociedade. Negavam, por exemplo, a validade do juramento, o que atacava o âmago da vida feudal, baseado em contratos e juramentos, né, entre senhor feudal e vassalo. Condenavam o casamento como se fosse participação da obra do princípio do mal, criador da matéria. Admitiam o suicídio.
Propagando tais concepções, os cátaros saqueavam cidades e campos, provocando tumultos e suscitando a reação dos povos assim agredidos. Ou seja, nós temos uma doutrina, que são os cátaros, né, que surgiram com valores e princípios muito opostos às sociedades cristãs daquela época, né? E por isso entraram em conflito com o povo mesmo, com as pessoas normais do dia a dia nas aldeias e nas vilas e nas cidades, né, que viviam conforme a sua fé. Então os cátaros, houve um embate com os cátaros. Enquanto as populações atingidas pelos cátaros faziam justiça pelas próprias mãos, linchando e punindo os cátaros, as autoridades da igreja apregoavam o recurso aos meios intelectuais e espirituais. Seria preciso vencer os hereges pela pregação e persuasão, e não pela violência. Porque o povo lincha, vocês sabem, né? Todavia, as autoridades civis pressionaram os bispos para que intervissem na repressão aos cátaros, já que prejudicavam não somente a ordem pública, mas também os valores da fé. Em consequência, no ano de 1184, o Papa Lúcio III, em Verona, exortou os bispos a procurar ativamente inquirir os hereges em suas dioceses a fim de impedir a propagação do mal. Assim teve origem a Inquisição Episcopal. Visto que esta não era suficiente, em 1233 o Papa Gregório IX instituiu a Inquisição Papal, confiando aos dominicanos, recém-fundados por São Domingos, o encargo de inquisidores. O imperador Frederico II teve grande influência na estruturação e no modo de proceder destes novos tribunais, que eram sempre mistos ou constituídos de eclesiásticos e de delegados do imperador. Incentivou a admissão de normas do direito romano, entre as quais a pena de morte. O próprio Frederico II, embora ostentasse zelo pela causa da fé, revelou-se um homem cético e um dos mais perigosos adversários do papado no século XIII. Aqui tocamos mais um ponto importante para se compreender a realidade da Inquisição medieval. Se bem que aparentasse ser um órgão da Igreja destinado a tratar de assuntos eclesiásticos, ela sempre foi um tribunal misto, que os imperadores e reis foram utilizando cada vez mais para fins políticos ou para servir a interesses pessoais. Tenho em vista, entre outros, os processos contra os templários e contra Joana d'Arc, que se explicam por ingerência indevida do braço civil em assuntos religiosos. Vocês estão entendendo? Que o braço civil, né, a aristocracia, os dirigentes e aristocratas, também intervinham na Inquisição, de forma que no final o Tribunal da Inquisição deixou até de ser de domínio da Igreja e passou a ser utilizado mais para interesses políticos e pessoais dos aristocratas. No tocante à aplicação da pena de morte aos hereges, as estatísticas medievais são muito lacunosas. Não permitem reconstituir imagens exatas dos fatos. Os historiadores modernos têm exagerados números de condenações. Eis as observações de Perrault. Aí ele observa aqui, abre aspas, onde os registros subsistiram, como em Tofossa, em 1245, constata-se que os inquisidores pronunciaram, em média, uma condenação à prisão dentre 9 casos, uma condenação à pena de morte em 15 casos, e outros acusados foram ou libertos ou condenados a penas leves. Isso é uma coisa interessante, porque a maioria, como era um tribunal, essa ideia de padres sádicos num calabouço torturando pessoas, você tem que esquecer. Estamos falando aqui de um tribunal, como nós temos hoje em dia tribunais para julgar delitos. A pessoa cometeu um delito, esse delito vai a julgamento e existe uma pena. Ah, mas eles julgavam coisas religiosas naquela época. A pessoa tinha o cátaro era a favor do suicídio, os cristãos eram contra o suicídio, então julgava-se o cátaro. Bom, a moralidade que cada povo desenvolve em períodos históricos não é do nosso julgamento. Se naquela época o contexto social considerava, por exemplo, a traição como passível de ser julgada como um delito, né, isso faz parte das condições daquela época. Né? Não adianta a gente ficar julgando a moralidade dos períodos históricos. Agora, que a maioria dos casos ia para penas leves e outros eram até soltos, isso era normal. Os casos de morte foram muito menores do que as penas leves que foram dadas. Né? É importante ainda notar que antes que os tribunais de Inquisição procedessem oficialmente, os nobres, os reis e o povo simples
fazendo justiça por suas próprias mãos, aplicavam violentamente a pena de morte. Tá entendendo? Então, se você tem um cátarozinho, ou você morre aqui linchado pela própria população, ou você tem o direito, a condição de ser julgado perante um tribunal. E é isso que era feito, né? Então, o tribunal era para, no final das contas, mais ajudava do que atrapalhava. Era a chance que a pessoa tinha de se defender, de ir para tribunal. São estas algumas das observações de peso referente à Inquisição medieval. Salientamos mais uma vez que ela tem sido objeto de preconceitos e exageros por parte de historiadores modernos. As falhas dos inquisidores hão de ser conhecidas na medida em que realmente existiram. Tá? Ninguém está negando que houveram excessos, ninguém está negando que o sistema não foi perfeito, a Inquisição não foi perfeita, existem falhas na Idade Medieval, como existem falhas na Idade Atual, como existiram falhas na Idade Antiga. O ser humano erra, o ser humano não é perfeito. Então, houveram as suas falhas? Sim, houveram. Agora, entre a visão essa caricatura que vemos em filmes, né, da Idade Média, da Inquisição, e o que foi de fato a Inquisição, existe uma lacuna enorme, né? Padres monstruosos estuprando mulheres e jogando elas na fogueira por motivo nenhum, de um lado, e do outro, todo um sistema de tribunal, né? Como nós temos hoje em dia, né? A necessidade de se organizar as coisas numa sociedade. Você não pode sair linchando pessoas por aí. Então, conforme os modelos morais da época, o ser humano cria sistemas de punição, né? O cara matou, o cara fez isso, fez aquilo, roubou, tem que ser julgado, tem que ir a tribunal. Todas as sociedades tiveram tribunais. Por que a Idade Média não pode ter o seu tribunal de julgamento? Por que na Idade Média inquirir uma pessoa, se hoje em dia alguém esfaqueia outro, vai ser inquirido, vai ser levado a tribunal para ser julgado, para ter uma pena. Na Idade Média não pode. Agora, a Inquisição na Idade Média é um monte de padre louco, psicótico, né? Não, era um tribunal. Então, para de besteira. Conclusão. Necessitamos formar um juízo mais objetivo sobre esta fase da história. Longe de ter sido obscurantista, foi uma época em que o gênio humano se exprimiu de maneira inesquecível nas artes, letras, música, arquitetura, pintura, na filosofia, com Santo Agostinho, Santo Abelardo, Tomás de Aquino, né, Santo Anselmo, os grandes filósofos medievais. Não houve filosofia durante a Idade Média. Como que não houve filosofia? Grandes obras filosóficas, grandes tratados filosóficos foram escritos por teólogos da Idade Média, como Santo Agostinho, por exemplo, não me venha com palhaçada. Na ciência, no direito, dando às suas produções um toque de transcendental, inspirado por fé profunda. É claro que houve, em tal época, falhas humanas, não poucas nem pequenas, como há em nossos dias atuais. Apenas com diferenças de que a maldade humana hoje é mais requintada e científica, e por isso talvez mais carregada de responsabilidade. Seria para desejar que o estudo objetivo do passado levasse os contemporâneos a não incidirem em faltas mais graves. Então vamos ter um pouquinho mais de consciência, vamos estudar um pouquinho melhor o que foi esse período. Um período vasto, fértil, muita coisa foi feita, são 1000 anos de Idade Média. Nesses 1000 anos existe um universo de coisas que aconteceu ali. Você não pode reduzir a Idade Média a uma igreja obscura, uma inquisição psicopata, mulheres sendo subjugadas, senhores feudais escravizando pessoas. Isso são mitos. Isso são mitos que foram construídos no Renascimento, concretizados na modernidade e que hoje em dia fazem parte do inconsciente coletivo. Quando se fala em Idade Média, em Inquisição, no período da Idade das Trevas, né? Isso são estereótipos, tá? Então, se você quer entender a história de verdade, procura ver o outro lado da moeda, porque a gente só aprende um lado da coisa, né? A Idade das Trevas. Na minha opinião, uma idade de esclarecimento foi uma idade de filosofia, muita coisa foi feita ali. Então, a gente tem que parar de bobeira. Vamos encerrando por aqui. Acho que esse vídeo ficou legal, ficou um vídeo, né, esclarecedor sobre a Idade Média. Se vocês gostaram, acharam interessante, inscrevam-se, cliquem no sino, compartilhem. Vamos divulgar bem esse vídeo, porque é legal as pessoas saberem essa questão da Idade Média, que é bem mal compreendida, muito pouco falado, né? Então, um grande abraço, fiquem com Deus.